Nesse vídeo eu vou procurar apresentar a ideia de livre-arbítrio, as discussões que giram em torno do livre-arbítrio, a importância do livre-arbítrio na filosofia e o que eu acho que seja a visão correta sobre o assunto. O livre-arbítrio é uma ideia muito importante dentro da filosofia, porque várias discussões filosóficas têm visões sobre o livre-arbítrio implícitas. Então, de acordo com a sua visão do livre-arbítrio, isso vai alterar a sua visão sobre outros assuntos, como, por exemplo, ética e moral. Para muitas pessoas, se você não tiver livre-arbítrio, você não pode ser responsabilizado pelas suas ações éticas ou morais. Porque a pessoa precisa ser livre para escolher a ação que ela vai fazer, para que ela possa ser responsabilizada pela escolha que ela fez. Então, muitas pessoas consideram que você não pode ser punido por um crime se você não tiver escolhido livremente cometer aquele crime, ou que você não pode ser louvado por uma ação moral se você não escolheu livremente fazer uma ação moral, e que você não pode ser repreendido por uma ação imoral se você não escolheu livremente fazer uma ação imoral. As posições sobre o livre-arbítrio geralmente são consideradas o libertarianismo, que aqui não é libertarianismo, que eu costumo falar no meu canal sobre ética, sobre anarcocapitalismo. Nesse caso, os libertários, dentro da questão do livre-arbítrio, são aqueles que acreditam no livre-arbítrio, que acreditam que o indivíduo é livre para fazer escolhas, que ele poderia ter escolhido outra coisa na mesma situação, mas ele escolheu fazer uma ação e não a outra. Você tem os deterministas, que acham que não existe livre-arbítrio, que acham que todas as suas ações e as suas escolhas são determinadas por causas anteriores. Na verdade, você pode até sentir como se você estivesse fazendo uma escolha, mas na verdade você está determinado a fazer aquilo. Existem também várias formas de determinismo. Existe o determinismo que diz que apenas a física tem poder causal e que todas as suas ações são causadas pela física, ou pela física no caso do seu cérebro, e podem existir deterministas que acreditam no poder causal mental, que os seus estados mentais, como por exemplo sentimentos, sensações, podem causar a sua ação. Mas mesmo assim você está determinado por esses estados mentais, que geralmente são crenças e desejos. Na verdade, você pode reduzir até as causas da ação apenas a crenças, nesse caso, porque você pode dizer que um desejo nada mais é do que uma crença de que um certo estado de coisas vai te trazer satisfação. Então isso se traduz como desejo. Então existe o determinismo apenas de causalidades físicas, existe o determinismo de causas físicas e mentais, e pode existir outros tipos de determinismo, mas o importante é que você não pode fazer escolhas num determinado momento, num determinado estado de coisas, físico, mental, ou seja lá o que for. As causas da sua ação são suficientes para provocar a sua ação e você não pode fazer uma outra ação com as mesmas causas. E você tem também um terceiro grupo, que são os compatibilistas, que acham que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. Eles acham que você é livre para agir e também determinado a agir. Claro que muitos libertários e muitos deterministas discordam do compatibilismo, dizem que não, isso não é, uma coisa não é compatível com a outra. Então os compatibilistas dizem que se você analisar o significado das palavras, você vai ver que na verdade você é livre para agir, mas ao mesmo tempo você é determinado. Então agora eu vou comentar sobre um filósofo que eu respeito muito, que é o John Searle. O John Searle, ele não tem uma posição definida sobre o livre-arbítrio. Ele acha que esse é um problema, que ele diz que é um escândalo na filosofia, porque os filósofos não conseguem resolver esse problema, porque parece ao mesmo tempo que não pode ser refutado o fato de que nós fazemos escolhas, e ao mesmo tempo determinismo também não pode ser refutado. Então o John Searle, ele acha que parece que as duas coisas são verdadeiras, tanto o libertarianismo quanto o determinismo, mas ele não consegue concordar com o compatibilismo, porque ele acha que as duas coisas são incompatíveis. Então, uma delas é uma ilusão tremenda ou falsa, ou a liberdade de agir é uma ilusão muito complexa, muito difícil de superar, ou o determinismo é falso. Mas segundo John Searle, todas as evidências, toda a nossa visão de como é o universo e até mesmo o nosso conceito de causalidade, a forma como a causalidade
é um conceito que está implícito em todo o nosso pensamento. Todo o nosso pensamento funciona atribuindo causas a efeitos, que certa coisa é efeito de uma causa, exceto as coisas necessárias, né? Então, as coisas contingentes são aquelas que precisam ser causadas e as necessárias são aquelas que existem por si mesmas. Isso eu já expliquei no meu vídeo chamado Argumento da Contingência de Leibniz, para quem quiser entender. Então, por um lado, o determinismo é muito difícil de se refutar porque nós temos uma noção de causalidade, de que toda ação que nós fazemos, ela tem causas. Existem coisas que fizeram você fazer essa escolha e não a outra escolha. Mesmo que você tentasse agir aleatoriamente para provar que você não age por causas, a causa dessa ação seria você querer provar que não age por causas. E por outro lado, o livre-arbítrio parece ser muito difícil de refutar, porque você não pode ir no restaurante, segundo John Searle, e o garçom vem perguntar o que você quer e você fala, que será, será. Ele fala isso com sotaque inglês, que será, será. Então mesmo que você fosse no restaurante e dissesse pro garçom que você vai escolher o que tiver determinado e você se abstém de fazer uma escolha, essa própria abstinência só é inteligível para você como uma escolha que você fez, de se abster de fazer escolhas. Então essa é a visão do John Searle, de que as duas coisas parecem ser verdade e ao mesmo tempo elas são incompatíveis. Porque se você é livre, então as causas não são suficientes para determinar a sua ação. E se você tem causas sempre suficientes para determinar a sua ação, então você não poderia ter feito outra coisa. Você sempre teria que fazer a mesma coisa com as mesmas causas. Se você gostou dessa visão do John Searle, acha que ela faz sentido, concorde com ele, mas a minha visão é um pouco diferente. Na minha visão, o que está errado no conceito de livre-arbítrio é o conceito de liberdade. Eu tenho a impressão, até o momento presente, de que o livre-arbítrio é uma confusão da linguagem, que na verdade as pessoas estão usando a linguagem de uma forma inadequada para criar um conceito que não existe, que não faz o menor sentido, que é o tal conceito de liberdade. Então eu não sou um libertário no sentido do livre-arbítrio. Eu sou um libertário no sentido da ética de defender a propriedade privada. Mas eu não defendo o livre-arbítrio nem a liberdade, por isso mesmo também que eu não uso essa palavra liberdade. Você não vê eu defendendo a liberdade. Eu sempre falo que eu defendo a propriedade privada, a lei, a justiça, a moral, a verdade ou até a beleza, mas não faz sentido para mim esse conceito liberdade. Para mim isso é um erro, para mim isso é meio nonsense. Provavelmente isso é um nonsense mesmo, é um erro de linguagem. É isso que eu acho sobre liberdade. E eu vou explicar por que liberdade é nonsense. É pelo seguinte, vamos aceitar por um momento a tese de que o livre-arbítrio é real. Então tá, eu, o indivíduo, escolhi fazer a ação X e não a ação Y. Eu tinha as duas escolhas, eu poderia ter feito X, eu poderia ter feito Y, mas eu, indivíduo, escolhi X. Agora, eu escolhi ser eu nesse exato momento para fazer a escolha X? Eu escolhi ser o indivíduo que eu sou e não um outro indivíduo que no meu lugar faria Y. Então parece, nesse caso, que para que eu tenha a liberdade realmente de escolher X, eu teria que também ter a liberdade de escolher ser eu a pessoa que escolheria X e não uma outra pessoa que escolheria Y. Mas eu não escolhi ser eu não escolhi nascer como eu nasci, ter a minha psicologia e ser o indivíduo que eu sou e fazer a escolha que eu fiz. Então me parece que eu posso até ter feito uma escolha, mas eu não escolhi fazer essa escolha. E isso cairia numa regressão infinita, porque para escolher, ter escolhido, escolher, ter escolhido, escolher, ter escolhido, isso é uma regressão infinita. E uma outra forma de negar o livre-arbítrio seria simplesmente você dizer que nada pode acontecer sem causa, porque para que as causas não sejam suficientes para causar a sua ação, e poderiam acontecer duas ações diferentes com as mesmas causas, isso significa que essa escolha, na verdade, não teve nenhuma causa. Ela não teve nenhuma causa nem mental, nem física. E mais uma vez, liberdade é nonsense, porque você falar que um efeito aconteceu sem causa é nonsense. Isso não faz sentido. A nossa cognição não consegue entender um efeito que aconteceu sem causa. E isso é uma questão importante principalmente para os teístas que usam o argumento Kalam, de que o universo não pode surgir sem causa, nada pode acontecer sem causa, isso é uma das premissas do argumento Kalam, e também é uma premissa
para você acreditar no livre-arbítrio, porque para que você faça uma coisa quando você poderia ter feito outra com exatamente as mesmas causas, isso significa que essa escolha não teve causa e logo você vai ter que rever aí o seu conceito de causalidade. Então eu gostaria de propor uma solução para essa questão. A solução é a seguinte: o determinismo é verdadeiro, as causas são suficientes para causar nossas ações, porém, algumas dessas causas são mentais. Então, como você é a mente, o indivíduo é idêntico à mente, o indivíduo não pode ser definido, ele não pode permanecer ao longo do tempo, ele não pode ser identificado, separado dos outros, se você usar como referência só o corpo, porque o corpo é só um amontoado de partículas o tempo todo se modificando. Não pode haver uma permanência do indivíduo ao longo do tempo se você disser que ele é um aglomerado de partículas. Então, o indivíduo sendo a mente, e isso eu já tenho até um vídeo falando sobre isso chamado Indivíduo e Mente, algumas causas da sua ação são mentais, que são as suas crenças e desejos, ou seja, as suas crenças. E por você, a mente, ter causado essa ação, você é responsável por ela. Não importa se você poderia ter agido diferente ou não, você agiu. Você é a mente e você agiu. Então você é responsável sim pela sua ação, independentemente de você ser ou não ser livre. Então eu estou dizendo que você não precisa poder escolher duas coisas diferentes com as mesmas causas para que você seja responsável pela sua ação. Para ser responsável, você só precisa causar a sua ação. E por isso eu não defendo a ideia de livre-arbítrio, mas eu defendo a ideia de arbítrio, sem o livre. Arbítrio seria o que a mente decide fazer. Sim, a mente toma decisões. Ela não é restrita pela causalidade da física. A mente está além da física, ela toma decisões além da física, ela é capaz de influenciar o seu cérebro. Porém, essas causas mentais são causas como qualquer outra causa. Uma causa gera um determinado efeito. As suas crenças, os seus sentimentos, as suas memórias, tudo isso causa a sua ação. E você pode ser responsabilizado por isso, e essa posição, por enquanto, eu vou chamar de determinismo dualista. Então eu acho que a ética, a moral e tudo mais que eu defendo aqui no meu canal são preservados, não correm risco de ser refutados ou de não fazerem sentido ou de serem subjetivos, etc., ou relativos, só porque você não pode escolher duas coisas diferentes no mesmo momento. Porque a mente tem causalidade e, portanto, todos esses valores que estão na mente são valores reais e a mente se responsabiliza por eles. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Coloque suas dúvidas nos comentários, coloque argumentos, qual é a sua posição, o que você acredita, qual a justificativa disso, e talvez eu responda alguns desses comentários em outro vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.